TC News, seu resultado é Olá, nossa olá, marca. muito bom dia para você, ouvinte e espectador aqui da TC News. São 7h30, tá começando mais uma edição do seu Esquenta do Mercado, o programa que ajuda o investidor que cedo madruga nesta quinta-feira, dia 13 de junho de 2024. E aí, você conseguiu aproveitar bem o Dia dos Namorados do dia de ontem? Bom, se não conseguiu aproveitar ontem, hoje é dia de Santo Antônio, né? O santo casamenteiro. Então, tá aí, né? 2 dias na sequência. Acho que faz muito sentido, né? Essa sequência de dias, de datas comemorativas. E aí, bora lá pra acordar o galinheiro nesta quinta-feira. Uma quinta-feira que ainda vai repercutir a decisão do FONC. Esse galo tá cantando alto, porque ele quer saber o que você fez ontem pra negociar depois da decisão de juros do Banco Central americano, depois de um CPI que veio melhor que o esperado e o Jerome Powell, que apesar de ter trazido um tom um tanto quanto ambíguo, né, como já era esperado, falando que digamos assim, ainda tem que esperar novos dados ainda melhores, né, para poder cravar quando que vai ser o início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Porém, ele deu aquela palhinha de que talvez, quem sabe, 2 cortes de juros podem ser possíveis, né, são plausíveis de acontecerem neste ano. Vamos ver se efetivamente isto vai acontecer, apesar de aqui no Brasil a gente ter descolado totalmente lá de fora, porque as bolsas americanas voltaram a renovar recordes no fechamento, enquanto a gente aqui estava precificando risco fiscal mais uma vez, Haddad mais uma vez, Lula mais uma vez. Parece que a gente tá falando de um disco riscado, mas é porque o risco é fiscal nesse caso. A gente vai falar sobre isso e muito mais ao longo da nossa programação, e você faz o programa junto com a gente, manda a sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11, número 937261318, também pode interagir com a gente no chat do YouTube, que nem faz o Anderson Rufino Andrade, o Juliano Paduani, também o Spartans está por aqui, o Geraldo Russo Filho, a Carla Khaled, membro do YouTube do TC, grande abraço pra você, Carlinha. Quem mais? O Marcelo Soares, o Humberto Roelsley, também muita gente participando conosco, deixando o seu like para mostrar o seu apoio para nossa transmissão, se inscrevendo aqui no canal do TC se não for inscrito ainda e respondendo a nossa enquete. Afinal de contas, é justamente sobre o Haddad que a gente quer saber. Qual que é o futuro dele no Ministério da Fazenda? Ele vai ser demitido? Ele vai se demitir? Ele vai ser mantido no cargo? Ou você não faz ideia? Vai respondendo pra nós o que você acha na nossa enquete. Enquanto você faz isso, eu trago pra você os destaques do programa de hoje. Jerome Powell diz que a inflação desacelerou substancialmente, mas ainda está muito alta. Pacheco vai se antecipar a Haddad e apresentar projeto para renegociar dívida dos estados. Senado avalia 6 medidas para gerar receita e compensar desoneração da folha de pagamentos. E governo discute desvincular benefícios da política de valorização do salário mínimo, segundo Simone Tebet. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Esquenta do Mercado. TC News, seu resultado é nossa marca. 7h34, vamos cumprimentar o nosso contribuidor do dia, André Almeida, já está na ponta da conexão. Muito bom dia para você, André, bora que bora, vamos que vamos, porque esta quinta-feira vai repercutir o CPI de ontem, também a gente já teve, né, uma repercussão ontem, vai repercutir também a decisão do Federal Reserve, mas eu acho que aqui vai continuar precificando mais os riscos internos, os riscos domésticos, mais especificamente o fiscal com Lula e Haddad. Afinal de contas, e aí? O Haddad continua com força para poder passar uma política econômica mais fiscalmente responsável? Muito bom dia para você, seu destaque inicial, André. Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes da TC News. Dinâmicas bem distintas, né? Um dia volátil ontem, CPI, FONC, até esses 2 eventos trouxeram uma dinâmica um pouco distinta no mercado lá fora, mas é o que você falou, né? Desinflação americana está aí, ela é alta, mas desacelera forte, esse é o retrato do momento.
O Powell, por sua vez, ele até mudou um pouco a dinâmica do mercado de bonds lá, porque ele tirou um pouco a expectativa do mercado em relação a cortes, além do que o mercado já prevê, né, para esse ano. Mas o destaque realmente negativo fica para o Brasil, né? Por aqui, o mercado mostrando para o governo com quantas pauladas no dólar e no juros se faz uma canoa furada, né? Então, e respondendo à tua pergunta inicial, o mercado precisa decidir se o Haddad ele não tem mais legitimidade ou se o mercado está com receio que o Haddad caia. Né? Uhum. A gente precisa decidir o que é mais relevante aí nesse momento, porque entra dia e sai dia é só paulada aí no nosso mercado. Né? Exatamente. Bom, esta é a grande dúvida, né? Se o mercado quer que o Haddad continue lá, porque na visão do mercado o Haddad é o mais fiscalmente responsável do governo atual, ou se quer que caia mesmo e entre alguém no lugar. A grande questão é justamente essa, e é a nossa pergunta da enquete. Aproveita já para responder a nossa enquete, já que a gente já está nesse assunto. O que você acha que vai acontecer com o Haddad no Ministério da Fazenda? Você acha que ele fica? Você acha que ele vai ser demitido? Que ele vai pedir demissão pro Lula? Ou é imprevisível, não dá para antecipar um movimento desses? Olha, eu acho que a crise escalou muito por conta até de uma certa inabilidade do Haddad em se comunicar, né, com a mídia, com agentes de mercado. Totalmente inapropriado o que ocorreu, o que desencadeou os eventos dos últimos dias, uma reunião do ministro, portas fechadas com agentes de mercado, falando mais, sendo mais vocal do que poderia. Então, assim, eu não duvido até o Haddad cair, tá? Normalmente numa crise é uma opção que sempre está na mesa, né? Mas a gente até tem que ficar com receio do que seria uma opção para o lugar do Haddad, né? Então é difícil dizer agora se seria melhor a continuidade ou a troca, porque a gente tem que ter medo do que seria o substituto, né? Exatamente, aquele negócio, né? O mercado, ele vai conseguir achar formas de ganhar dinheiro, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. A grande questão é quando há incerteza. Quando há incerteza, não tem uma direção clara, aí a situação fica mais complexa. E se o Haddad cair, aí a incerteza vai lá pra cima. Bom, são 7 horas e 38 minutos, vamos para o que a gente tem certeza que vai acontecer? Vamos para a agenda do dia de hoje, afinal de contas, é uma agenda um pouco mais magra, você está vendo aí, são poucos eventos que chamam a atenção, porém são eventos relevantes. Às 9 horas da manhã, a gente tem as vendas do varejo aqui, pesquisa do varejo que vai sair pelo IBGE, referente ao mês de abril. Então a gente vai ter essa divulgação daqui a pouco, às 9 horas. Também um pouquinho mais tarde, aí tem o segundo dado relevante, né, em complemento ao dia de ontem. A gente teve o CPI, hoje é o dia do PPI lá nos Estados Unidos, ou seja, o índice de preços ao produtor americano, referente ao mês de maio. E no mesmo horário, você já está acostumado, toda quinta-feira sai dados do mercado de trabalho, mais especificamente os pedidos de seguro-desemprego semanais. Vamos ver se tem mais gente pedindo este benefício ou se tem menos gente pedindo benefício para medir qual que é a nível de aquecimento do mercado de trabalho americano. Isso depois de um payroll que veio bem mais forte do que o esperado na última semana. 10h30, leilão do Tesouro Nacional, hoje quinta-feira, portanto, títulos pré-fixados, e o Alexandre Cabral, nosso contribuidor aqui da TC, que comenta com a gente quase todo dia no Manhã TC News ali na faixa final do programa, chamou a atenção para a importância deste leilão do dia de hoje. Vamos ver qual que é o apetite, né, dos investidores pelos títulos do Tesouro Nacional pré-fixados em especial, e também qual que vai ser a taxa que vai estar nesses títulos, né? Vai ser mais alta ainda, com essa percepção maior de risco fiscal? Vamos ver hoje, né? A gente vai ter às 10h30, portanto, a parte da oferta, e na parte da demanda a gente vai ter essa resposta ali mais próximo de meio-dia. Fechado? 1h da tarde. Não, você não leu errado. Pois é, parece que os eventos da manhã acabam
com o leilão do Tesouro Nacional às 10h30, porque à 13h tem o John Williams falando, ele que vai mediar, né, uma conversa com a Janet Yellen, secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos. Essa fala vai acontecer 13h. 14h, aí tem mais um leilão de Treasuries, né? A gente teve recentemente o leilão dos Treasuries de 10 anos, desta vez vai ser as notes de 30 anos. O que você vai estar fazendo daqui 30 anos, hein? Não responda. E meia-noite tem a decisão de juros do Banco do Japão. Tivemos já a decisão de juros do Banco Central Europeu, também, né, alguns dias atrás teve essa decisão de juros no Banco Central Europeu, depois veio agora a decisão de juros no Banco Central Americano, desta vez é no Banco do Japão. A nossa decisão de juros vai ser só na semana que vem. E basicamente é isso, né? A gente também tem a discussão do Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado. Ele vai se reunir com líderes do Senado hoje para discutir as medidas de compensação para a folha de pagamentos. A gente vai trazer com mais detalhes daqui a pouquinho quais são as propostas que já estão na mesa, propostas, né, pelo Pacheco, trazidas pelo Pacheco. Mas destes eventos de hoje, André, algum que chama mais a atenção seria o PPI, que deve estar mais no radar do investidor? Seria os pedidos de seguro-desemprego? Seriam as vendas no varejo aqui no Brasil? Ou as falas do John Williams? Eu acho que depois do dia de ontem, a gente sempre comenta, né? Acho que ontem foi o dia mais relevante da semana e possivelmente desses dados econômicos dessa primeira quinzena, né? Então, mas hoje sim, a gente tem que olhar o PPI, né, ver se ele continua também trazendo dados que conversam com os PMIs que foram divulgados recentemente, e também os dados de seguro-desemprego, porque o Fed volta nessa tecla, né? Eu acho que o mercado de trabalho ele está se ajustando, mas ele ainda é o ponto focal que vai dar mais confiança para o desenvolvimento da política monetária americana. Então, o Powell não é segredo para ninguém, ele quer um mercado de trabalho mais fraco, né? Então, esses dados, tanto como o payroll e os dados subsequentes que a gente vem observando aí semanalmente, de seguro-desemprego e tal, vão ser muito importantes para essa leitura, para esse filme que o Fed está construindo aí, e que pode levar aí, eventualmente, a um corte de juros no futuro. Perfeito, então tá aí o nosso querido André Almeida trazendo a análise dele, o que chama mais atenção nestes dados da agenda do dia de hoje. Vamos falar do fechamento de ontem, porque assim, chega a ser triste, né? Para quem quer ver o Brasil com uma economia forte, com investimento entrando aqui no país, você vê os Estados Unidos renovando máximos e recordes nos índices acionários, e a gente aqui caindo 1,40% no dia de ontem. Pois é, foi isso o que o Ibov recuou. 119.936 pontos foi o fechamento. Fechamos abaixo dos 120 mil pontos. Isso é muito relevante. O índice futuro teve uma queda ainda maior de 1,72% aos 121.640 pontos, enquanto o dólar futuro voltou a estressar, sobe 0,59%, fechou em R$ 5,411, R$ 5,41. É muita coisa, é um dólar muito alto, isso chama a atenção e muitos contribuidores têm falado aqui ao longo da nossa programação o quão incômodo é um dólar alto para o governo e que talvez esse dólar alto comece a fazer o governo se mexer. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Porque até agora não teve conversas concretas de talvez um corte de gastos no governo, né? O Haddad falou, não, vamos apresentar para o Lula essas propostas. Mas ontem a gente viu o que aconteceu, né? O mercado não está confiante de que o Haddad tem carta branca para efetivamente fazer a política econômica mais fiscalmente responsável, que é o que o mercado busca, né? Então, se é o Lula que vai dar a cartada final, e ele falou ontem, reforçou de que ele não quer prejudicar os investimentos públicos, que traduzindo literalmente ele não quer cortar gastos, aí a situação fica complexa, né? Ainda mais complexa, perde aí a credibilidade pro Haddad ter essa habilidade política, esse capital político, ele tá perdendo o capital político nesse sentido.
Então é uma situação bastante complexa. E isso se traduz na curva de juros ontem, que estressou muito. Teve um estresse médio de 25 pontos base em toda a extensão. Sem exceção, todos os vértices da curva de juros subiram ontem. E tiveram um estresse bastante relevante. Dentro da composição do Ibov, pouquíssimos papéis subiram. Dá pra contar em uma mão, 4. Só Prio 3, que avançou 0,33%, foi a que mais subiu. Suzano teve alta de 0,16%. Natura avançou 0,13%. Goal 4, ou seja, Metalúrgica Gerdau, teve alta de 0,10% e acabou. Não teve mais nenhuma alta dentro da composição do Ibov ontem. Só Cielo que fechou no 0-0. Mentira, a gente teve mais altas, né? Tava numa configuração aqui diferente. Mas a gente teve Embraer subindo 2,99%, né? Pra corrigir. Foi a que mais subiu ontem, 2,99%, pra ser justo. MRV subiu 1,02%, mas de resto, nenhum outro subiu mais de 1%. Você tá vendo aí na tela. 0,84% foi a alta de Klabin. VEG subiu 0,71%. E Gerdau, GGBR4, teve alta de 0,70%. De resto, subiram menos de 0,5%. Então teve 0,33% de Prio, Suzano subindo 0,16%, Natura 0,13%, Goal 4, 0,10%, São Martinho subiu 0,06% e Cielo fechou no 0,0%. De resto, tudo caiu. E a maior queda do dia foi de Magalu. Da mesma forma que ela subiu antes de ontem quase 8%, ela caiu quase 8%. Então ela basicamente fechou no 0-0, né? Numa variação de basicamente zerada nos últimos 2 dias. Cogna caiu 7,14%. Dexco teve queda de 4,91%. As duas fecharam na mínima intradiária, inclusive. Raizen teve queda de 4,64%. Vamos recuou 4,24%. Ou seja, a situação ficou bastante complexa para os comprados no dia de ontem. Porque a galera olha para a situação fiscal do governo e a força que o Haddad, que é a única pessoa que busca, né, tem uma agenda mais claramente fiscalmente responsável, ele tá perdendo espaço dentro do governo. E aí quando o mercado olha para isso, André, vai falar, não vou entrar comprado não, tem que esperar para ver qual que vai ser a resolução disso. Exato. O que é mais absurdo, assim, na minha visão, é você tem uma curva de juros precificando aumento, né, da taxa Selic. Sim. Então, assim, parece muito exagerado esse estresse, né, esse pânico que se instaurou no nosso mercado. Questão da bolsa e tal, acaba sendo uma consequência, né? Mas o que me chama muito a atenção é esse movimento no dólar e nos juros. Porque esse estresse, a gente convive com ele, né, eternamente. Então a gente vive tendo assim, esses picos de estresse. Agora, essa pressão nos juros, nos DIs, elas já vem de uma forma muito consistente e há muito tempo, né, ao ponto de que a gente está precificando não só o encerramento do ciclo de afrouxamento monetário, mas precificando novas altas. Então, isso é muito exagerado para mim, né? Agora, o dólar, sim, incomoda o governo, incomoda as expectativas. A gente vinha com dados macros aí um pouco melhores do lado do Brasil, principalmente em relação à inflação. Essa pressão no dólar, se for continuada, ela acaba por prejudicando essa dinâmica também, então acaba sendo uma profecia autorrealizável, né? O mercado estressa a comunicação e as decisões do governo, e isso acaba influenciando na dinâmica dessa classe de ativos, né? E isso acaba por gerar a inflação que o mercado, inflação e risco fiscal que o mercado tinha medo inicialmente. Então, é uma profecia autorrealizável, né, que a gente tem que contornar rapidamente aí. Perfeito. André, a questão que eu quero até para a gente poder continuar nessa conversa, né? Depois a gente volta para os Estados Unidos, para as falas do Powell, qual é a expectativa do início de corte de juros lá nos Estados Unidos, que aparentemente é um dos pontos dos quais o cupom mais depende para voltar com o ciclo de afrouxamento monetário aqui no Brasil, né?
Porque esse é um dos pontos, né, que o Roberto Campos Neto vem falando. Ele tem botado muito peso na questão fiscal, mas ele também fala da política monetária lá fora, né, o quanto que os juros altos nos Estados Unidos acaba tirando, né, os investimentos daqui. Mas a grande questão que eu queria trazer é justamente essa sequência de manchetes que tem tudo a ver com o que rolou ontem, com o estresse que rolou ontem. Basicamente, o Lula falando que está colocando as contas públicas em ordem, mas não cita nenhum ajuste em gastos. O presidente falou: o aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. Ele falou isso no evento ontem no Rio de Janeiro, a gente chegou a cobrir aqui no Manhã TC News. Mas, é tipo assim, tem de um lado o Banco Central falando que precisa de um fiscal mais certeiro, né, um fiscal mais responsável, talvez com corte de gastos, para daí começar a pensar a voltar a cortar juros. Então, de um lado tem o BC com esse argumento, e do outro tem o Lula falando: então, mas eu preciso que você baixe os juros para eu poder me capitalizar melhor, né, conseguir mais dinheiro para poder ajustar as contas e fazer investimentos para aumentar a arrecadação e assim eu conseguir ajustar as contas. São duas coisas que não se batem, né? Não funcionam juntas. E aí você tem essa fala do Lula ontem, que já não foi nem um pouco positiva para o mercado, no sentido de ele não falar em corte de juros, falar em manter os investimentos públicos, né? Porque basicamente o Lula não gosta de falar em gastos, não gosta de falar em despesas, ele fala em investimentos públicos. Então sempre quando ele fala em investimentos públicos, o mercado já faz automaticamente a tradução, né, na cabeça de gastos. Quando ele não cita, quando ele fala em sem comprometer a capacidade de investimento público, ele está falando justamente disso, de não comprometer os gastos, né, ou seja, não fazer o corte de gastos. E aí tem várias questões em que o Pacheco está começando a assumir o protagonismo para essas pautas econômicas, que era o protagonismo que o Haddad tinha, mas depois da MP do PIS e COFINS, que basicamente uniu todo mundo contra o governo, isso foi uma proeza, né? O Haddad conseguiu juntar todo mundo, desde o mercado até o Congresso em si, todo mundo contra o Haddad nesse sentido, até o Lula criticando, né, como foi feita essa negociação do PIS e COFINS, ele criticando que essa negociação de uma forma de compensar a renúncia fiscal que tinha que ter sido feita quando já teve essa negociação para manter a desoneração da folha de pagamentos por mais tempo. O Lula, né, argumentava que tinha que ter tido já esta negociação naquele momento e não depois. E aí o Pacheco tenta assumir o protagonismo para ele. Então, por exemplo, ele diz que vai se antecipar ao Haddad para apresentar um projeto para renegociar a dívida dos estados. Ele diz que a intenção do presidente do Senado é discutir a minuta com o governo para em seguida protocolar a matéria formalmente na Casa Legislativa. Então, Pacheco puxando para ele essa responsabilidade. Mesma coisa com relação à compensação da folha de pagamentos. O Haddad falou: eu não tenho plano B para a MP do PIS e COFINS. Aí o Pacheco chega: eu tenho propostas, 6 delas. 6 medidas para gerar receita e compensar a desoneração. Nessa é uma forma do Pacheco tentar aliviar o desgaste do Haddad? Bem ou mal, sim, né? Porque o Haddad, falando que não tem plano B, ele fala: a partir do momento que você, Senado, tá devolvendo o MP pra mim, então você tá assumindo a responsabilidade também de achar alguma forma de compensar essa renúncia fiscal da desoneração da folha de pagamentos. Então, o Pacheco, ao apresentar essas medidas, né, que ainda estão sendo discutidas, faz com que o trabalho recaia também sobre o Congresso. As propostas prevêem legalização de cassinos e jogos de azar, refis para débitos de empresas com agências reguladoras e atualização dos ativos do IR. Eu tenho até aqui todos os pontos, né, todas as 6 pontas, os 6 pontos, melhor dizendo, que estão sendo discutidas, né, pelo Pacheco. São essas opções todas poderiam arrecadar mais que os 26 bilhões necessários para cobrir essa renúncia fiscal sem precisar fazer essas mudanças no PIS e COFINS. Então até aqui as soluções. Entre elas, os projetos como a legalização de cassinos e jogos de azar, como eu já adiantei, um refis para multas aplicadas a empresas por agências reguladoras, atualização de ativos do imposto de renda,
utilização do dinheiro esquecido em contas judiciais de pessoas que ganharam ações na justiça, mas não reaveram, né, esses valores, repatriação de recursos no exterior com regularização dos valores e também incluir aí a taxação das compras internacionais de até $50, que é a taxação das blusinhas, né? Então, o Pacheco puxando para ele também esse protagonismo, nesse sentido, tentando apresentar essas propostas. E aí eu quero saber de você duas coisas, viu, André? Primeiro, essas propostas que estão, né, sendo discutidas pelo Pacheco, você acha que vão ser suficientes para dar uma aliviada no risco fiscal? E dois, você acha que ele tá salvando a pele do Haddad com essas medidas? Você acha que vai ser suficiente para salvar a pele do Haddad, digamos assim? Ô Diego, cara, o Brasil é essa bagunça louca que você acabou de descrever, né? A gente tem o Lula ali com discursos vazios que o mercado não acredita, né? E de controle de contas públicas e sem falar em racionalização de despesas. Você tem o Banco Central, que parece fugir da competência dele, né, e do mandato dele, onde se preocupa mais com risco fiscal do que com metas inflacionárias. Aliás, o Copom, ele falou nas últimas reuniões que o maior temor era o cenário internacional, né, e lá a gente está vendo uma desinflação que acelerou aí o processo. Então, assim, o risco que o Copom trouxe, ele parece vem se dissipando aí rapidamente, né? E a gente entrou numa espiral louca aqui, onde a gente tem o presidente do Senado assumindo um protagonismo aí que deveria ser do ministro de Economia, né? Então, tudo atrapalhado, tá difícil, assim, que alguém olhe para isso e não fique um pouco, assim, desesperançoso com o ritmo das coisas, né? O reflexo está no nosso mercado, mas não sei se é um altruísmo em tentar ajudar o Haddad, que está meio perdido aí, parece um cupim em metalúrgica, né? Nesse cargo, ou se ele realmente quer trazer para ele um protagonismo que não compete, né? Trazer ele mais aí com destaque nesse cenário, para o Pacheco, no caso. Uhum. Então, assim, acho que dessas medidas, acho que a legalização de cassinos e jogos é algo que já deveria ter ocorrido faz tempo. Acho que tem potencial de investimento forte no Brasil, tanto de investimento quanto de arrecadação, né? O resto é onde eu posso meter a mão mais no povo aí, que é o que a gente tem discutido semana a semana, taxação e recompor a arrecadação, né? Porque a gente precisa atrair investimento e não arrecadar mais do que se gera aqui nesse momento, né? Aí a gente está bem limitado. Perfeito. Bom, a gente já está se encaminhando para a reta final. O último ponto que eu queria falar com você, André, é justamente a questão do exagero, né, dessa curva de juros. Você comentou que essa curva precificando uma alta de juros novamente, né? Agora, se tá exagerado, quer dizer que se em algum momento tudo voltar a se encaixar, as incertezas se dissiparem, pode voltar tudo que tá exagerado nesse ponto? Você acha qual que é o potencial de retorno pro normal, entre aspas, do que o mercado está precificando hoje, considerando que ele está exagerado? Quais são as oportunidades que você está enxergando nesse sentido? Eu acho que a gente está com uma sensibilidade tão grande no mercado que qualquer iniciativa que venha do Congresso, né, do governo de uma forma geral, assim, em termos de alternativas para o que a gente está discutindo aí, como você falou dessas medidas aí de compensação, né, de contingenciamento e tal, para sanear um pouco essa questão fiscal que tá no radar, qualquer sinal positivo, mas não só falas, a gente tem que avançar nesses temas, né, com uma forma um pouco mais clara e com um plano um pouco mais concreto. Eu acho que a gente tem uma chance de reprecificação muito rápida, tanto na Bolsa quanto nos juros e no dólar, tá? Porque
a gente, como eu falei, se tudo der errado, a gente deveria manter a Selic inalterada, que era o cenário que se desenhou desde o último Copom. Perfeito. Não projetar alta para os juros. Tá? Então, assim, tem bastante chance de repique aí. Perfeito, André Almeida, muito obrigado pela sua participação aqui no Esquenta, um grande abraço, a gente volta a conversar na semana que vem. Valeu, pessoal, bom dia a todos. TC News, seu resultado é nossa marca.